A gente acabou de ver como o Supremo Tribunal Federal quer mais responsabilidade das plataformas na hora de lidar com os conteúdos ilegais. Mas o que isso muda no dia a dia e como isso vai funcionar de fato? Para a gente entender melhor, vamos conversar com o especialista no assunto, o Dr. Marcelo Frulani, especialista em Direito Digital pela USP. Muito obrigado, Marcelo, pela presença aqui no TJ Aparecida. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Eduardo, Rayane, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado pela presença. Eu quero perguntar para você, Marcelo, o que muda para as redes sociais depois dessa decisão que a gente acabou de ver do Supremo Tribunal Federal? Aqui no Brasil vai mudar bastante coisa, assim, porque havia uma proteção bastante grande que era conferida pelo artigo 19 do Marco Civil, que a regra era que elas só seriam responsabilizadas se elas deixassem de retirar um conteúdo ilícito após ordem judicial. Então, isso passava primeiro pelo judiciário, com algumas exceções muito restritas. Então, caso, por exemplo, de nudez ou ato sexual de caráter privado, né, aí sim bastaria uma notificação para elas serem obrigadas a retirar. A situação agora mudou completamente. A regra, na verdade, agora passa a ser essa da notificação extrajudicial. Então, para praticamente todos os casos, elas recebendo uma notificação, elas vão ter que avaliar internamente se aquilo é ilícito ou não, e se por acaso elas não retirarem aquele conteúdo, elas podem ser responsabilizadas. E agora a exceção, na verdade, é a necessidade de ter ordem judicial, que é para casos de crimes contra a honra, então injúria, difamação, calúnia, que foi uma forma do tribunal evitar que, principalmente em época de eleição, acontecessem muitos problemas de um candidato ficar notificando a rede social para derrubar o conteúdo de outro. E aí, para evitar essa insegurança, eles falaram, não, para esse caso aqui, pelo menos, vai ser necessário ter ordem judicial. Marcelo, com relação aos casos de racismo, é considerado um conteúdo ilegal, né? Esse tipo de conteúdo, ele deve ser removido sem precisar da ordem judicial. Exatamente. Ele vai precisar agora, né? Vai precisar primeiro, assim, da notificação para que isso seja retirado, mas também, no caso de alguns crimes ali taxativos, né? Um rol taxativo que eles colocaram, então o racismo é um deles, tem também estímulo a atos antidemocráticos, crimes de terrorismo e tal. Algumas situações ali vão precisar, a rede social ela vai precisar atuar de forma bastante proativa para mostrar que elas estão promovendo ali uma política de remoção rápida desse tipo de conteúdo. E de forma global, assim, não falando de um caso ou outro específico. Então, ela tem que mostrar um dever de cuidado, que é o nome que eles colocaram para esse dever, né? Que eles estão tirando de forma proativa esse conteúdo e tal, porque se ficar caracterizado que elas não estão atuando de uma forma diligente em relação a conteúdos muito graves, elas podem ser responsabilizadas independentemente ali de ter ordem judicial, notificação, enfim. Marcelo, a grande dúvida, né, é saber se as plataformas elas têm estrutura para identificar e remover esse tipo de conteúdo sozinhas, né? Uhum. Elas já têm uma política de moderação de conteúdo, principalmente as grandes redes sociais, bastante avançada para alguns tipos de crime, que podem ser, às vezes, identificados ali, por exemplo, alguma imagem que é ilícita, eles conseguem retirar, né, de forma bastante rápida. A questão é que, quando envolve aqui pontos mais subjetivos, então ver ali o conteúdo que alguém escreveu, se aquilo é ilícito ou não, talvez demande uma equipe um pouco maior de pessoas mesmo, simplesmente a moderação automatizada não vai ser suficiente. Então isso pode acontecer, pode ser que eles tenham que contratar mais gente para fazer esse tipo de análise, né? Aumentar essa estrutura mesmo para evitar a responsabilização. Marcelo, muito se comenta já nas redes sociais sobre essa decisão do STF. Existe um risco dessa decisão acabar limitando a liberdade de expressão nas redes sociais? Olha, de certa forma, ela limita, em parte, a liberdade de expressão, mas o objetivo dessa decisão é colocar ali um freio também nessa liberdade que, às vezes, é pouco... acaba gerando conteúdo que é bastante prejudicial à sociedade, enfim. Então, a ideia é criar um equilíbrio. Não é simplesmente você restringir a liberdade de expressão de uma forma que prejudique as pessoas. É você colocar um freio nisso, tendo em vista outros interesses, outros direitos, então, proteção da democracia e tudo mais. Então, de certa forma, sim, limita em parte a liberdade de expressão. Mas o objetivo é proteger outros direitos que estão previstos na Constituição, no Código Civil, enfim.
Para o usuário comum, Marcelo, que utiliza as redes sociais no dia a dia, né? Essa mudança traz mais proteção, mais vigilância, digamos assim? Olha, de certa forma, assim, proteção eu acredito que sim, porque a partir de agora não vai ser necessário você sempre entrar com um processo judicial para pedir a remoção de um conteúdo. Então, se está circulando ali um conteúdo ilícito, enfim, bastaria uma notificação. Então, sim, acho que por um lado protege mais. Questão da vigilância, também, acho que as duas coisas não são excludentes, porque as redes sociais vão ter que realmente atuar de forma mais proativa, elas vão ter que analisar mais os conteúdos postados. Então, é possível que aconteçam as duas coisas, tá? Tanto uma proteção para as pessoas, dos direitos das pessoas, como também uma vigilância maior para evitar que um conteúdo ilícito circule de forma muito indiscriminada. Marcelo, obrigado, viu, pela participação aqui no TJ, por aceitar o nosso convite. Bom fim de semana para você. Eu que agradeço, para vocês também.